Olá pessoal, hoje eu vim trazer para você o caso de um atendimento meu com uma cliente. E aqui a gente vai trazer e esmiuçar um pouquinho mais sobre esse tão falado amor cego dentro das constelações familiares. Você já ouviu esse termo? Meu nome é Amanda Cardanauti, eu trabalho com o sistema Body Talk, constelação familiar, entre outras coisas. Pois é, esse termo amor cego demonstra, às vezes, principalmente dentro das famílias, né? Um movimento de seguir a outra pessoa, né? E muitas vezes é segui-la nesse movimento que nós chamamos de movimento de morte. Por exemplo, é muito comum filhos, netos, às vezes alguns sobrinhos, seguirem os tios, mães, avós nesse movimento, por um amor cego. É como se é tanto amor, eles querem demonstrar tanto esse amor, que eles demonstram o seu amor agindo dessa maneira, né? O seguindo na morte. Então isso gera essa lei do pertencimento, né? Isso tem uma força muito grande. E por que é cego? Porque às vezes a pessoa faz isso e ela age cegamente. Alguns deles não têm consciência de que isso está acontecendo, ou seja, isso acontece no inconsciente, é um amor muito grande, mas é totalmente cego. Outros têm um pouquinho de consciência e também porque ele não vê, por exemplo, se alguém segue uma avó na morte, né? Ele não vê o amor dessa avó por ele. Ele apenas está preso nesse mecanismo, desse amor cego pela avó em seguir, seja lá se ela morreu muito cedo, se aconteceu alguma coisa ali que atirou, principalmente mortes mais prematuras, viu, pessoal? Então é interessante observar isso. Esse é um movimento muito mais comum entre pais e filhos, tá? Muito comum mesmo. Na verdade, na constelação, no geral, esse é um movimento que sempre aparece, tá? É bastante comum. Então, eu quero trazer aqui até um caso de uma cliente que se transforma no amor que vê quando essa pessoa vê o amor dessa outra pessoa por ela. E no campo de constelação, desculpa, isso é possível de ser feito, né? Você olhar nos olhos daquela pessoa que você está seguindo, e aí você vê o amor dela por você, e aí você transforma esse amor cego num amor que vê. Né? E aí você vai sentir que qualquer seja avô, avó, mãe, pai, eles querem mais que os filhos, os netos, eles sigam adiante, né? Os sobrinhos, que eles sejam muito felizes, né? Independente do que tenha acontecido com eles. E isso na constelação é possível da gente abrir esse campo e sentir isso. Então é interessante, tem um caso de uma cliente que veio e ela trouxe uma dificuldade, ela tinha mais de um tema, e ela trouxe uma dificuldade com os filhos dela. Quando a gente abriu o campo, ficou claro que ela estava nesse movimento de amor cego, seguindo a mãe na morte. A mãe já estava falecida. E aí ficou mais claro ainda que um dos filhos que estava dando mais trabalho, ele também estava no movimento de amor cego pela cliente. Veja só como que vai repetindo o padrão. Então, quando essa cliente ela pôde se aproximar e ela pôde ver, né, e sentir nos olhos da mãe, né, esse amor da mãe por ela, né, e querendo mais que seja feliz, né, seja próspera, tenha sucesso, que às vezes o amor cego, ele leva a uns movimentos que a pessoa desiste da vida, sim, às vezes a pessoa atrai doença, acidentes, às vezes tem pensamentos suicidas, mas às vezes não chega a esse ponto. Por exemplo, ela não tem sucesso financeiro, né, sucesso profissional, nas suas relações, é sempre qualquer tipo de relação, é sempre tudo muito conturbado. Então que isso também é uma maneira, né, de não ir para a vida, né, de desistência da vida, porque as nossas relações, o nosso trabalho, eles nos levam para a vida, eles nos levam para o mais. Então foi interessante que aí ela se tocou quando ela pôde olhar nos olhos dessa mãe e sentir o amor da mãe por ela. E aí, quando ela conseguiu internamente, né, experimentar essa nova postura de seguir adiante, né, mesmo que a mãe já tenha sido falecida, ela encontrou essa força, né, diante desse amor da mãe. O filho dela acalmou na hora. É como se o filho dela percebesse que agora ela estava ficando, ela não estava mais nesse movimento de amor cego. E no campo, o filho dela acalmava e também saía desse movimento de amor cego pela mãe.
Bonito, né? Então essa aqui também já é um exemplo que fica de como que o grande ele tem um peso sobre os pequenos, e muitas vezes os grandes eles vindo, né, e saindo de certos movimentos deles, um grande que a gente fala um pai, uma mãe, né, que é maior do que um filho, só mais didático para entender na constelação, são os que vieram antes, né? Então quando esses que vieram antes, esse grande ele consegue se organizar e sair de alguns movimentos, os pequenos se acalmam imediatamente. Então é bem interessante. Então é isso. Espero ter ajudado um pouquinho vocês a entender esse amor cego. Um beijo a todos.